Muito bem, irmãos. Não são todas as pessoas que vão responder de uma maneira afirmativa ao convite do Evangelho. A missão da igreja, conforme todos nós o sabemos, é pregar o Evangelho da cruz ensanguentada de Cristo Jesus a toda criatura. Mas, infelizmente, não são todos os seres humanos que vão ouvir esse Evangelho e que vão depositar confiança nele. A graça é irresistível apenas àqueles a quem Deus quer que ela seja irresistível. Em outras palavras, aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo, em algum momento das suas vidas, vão atender de uma maneira afirmativa, satisfatória ao convite do Evangelho. Enquanto que outras pessoas, infelizmente, não vão. Aqueles que atendem ao convite do Evangelho fazem isso para a glória de Deus. Aqueles que porventura não atendem ao convite do Evangelho fazem isso por causa do seu coração endurecido. Pelo fato deles não reconhecerem, em virtude do seu orgulho, da sua altivez de espírito, o senhorio do Senhor Jesus. E é justamente isso que o apóstolo Paulo procura nos dizer, quando ele explica o motivo pelo qual parte do seu povo não deu ouvidos ao Evangelho. Ele diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Acreditará na pregação aqueles a quem o Espírito Santo iluminar para isso. E esse é um aspecto soteriológico que por vezes é ignorado, mas ele é muito importante. No momento em que o pregador das insondáveis riquezas de Cristo Jesus está expondo com verdade, com propriedade o Evangelho, não é em virtude do seu intelecto que você interioriza essas verdades, que você as apreende, que você as traz da sua mente para o seu coração, mas é por meio da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Se fosse em virtude do nosso intelecto, apenas as pessoas mais elaboradas, mais preparadas, que tiveram a oportunidade de frequentar as melhores academias, seriam os evangélicos do passado, do presente e obrigatoriamente do futuro. Mas você percebe que por vezes aquele que não teve a oportunidade de frequentar boas escolas, aquele que inclusive infelizmente não teve a oportunidade nem de ser alfabetizado, por vezes ele ouve o Evangelho e tem o seu coração transformado por obra do Espírito Santo, o que prova que não tem a ver com a nossa capacidade intelectual, até porque o Espírito Santo pode se utilizar de tudo aquilo que nós temos. Talvez a pessoa não tenha um conhecimento técnico da língua portuguesa, mas há muita sabedoria que pode ser destilada por aquela pessoa. Na verdade, parte das pessoas mais sábias que eu conheço não tiveram a oportunidade de estudar nas melhores universidades que nós temos à disposição. Uma coisa é inteligência técnica, outra coisa é sabedoria de vida, é discernimento. Portanto, a atuação do Espírito Santo é que atua em nós apesar de nós. É o Espírito Santo que faz com que a verdade que está sendo pregada pelo expositor das Escrituras produza transformação em nossas vidas. E é com a ajuda dele que, espiritualmente falando, nós somos levados até o Monte Caveira para contemplar, por meio dos olhos da fé, a morte vicária, substitutiva do Senhor Jesus em resgate daqueles que o Pai lhes havia confiado. Portanto, o genuíno Evangelho precisa ser pregado, é verdade, mas também se faz necessário que o Espírito Santo atue para que esse Evangelho produza as transformações devidas em nosso coração. Quem acredita, portanto, no Evangelho? Aquele a quem o Espírito Santo deseja iluminar. É por isso que nós somos, segundo o Senhor Jesus, o povo mais feliz da terra. Porque quando ele explicava essa verdade aos seus discípulos, isso está retratado em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus diz que muitos reis e poderosos gostariam de receber o que nós recebemos e não receberam. Porque não é pelo fato das pessoas possuírem olhos que elas podem enxergar, não é pelo fato delas possuírem ouvidos que elas podem ouvir. Só pode enxergar aquele a quem é dado enxergar as verdades do Evangelho. Só pode ouvir aqueles a quem é dado ouvir as verdades do Evangelho. Porque são muitos que possuem olhos, mas não conseguem enxergar essas verdades. Na proporção em que há inúmeros outros que possuem ouvidos, mas que não conseguem ouvi-la.
e vão caminhar por muitos anos sobre esse grande torrão chamado planeta Terra, sem que em nenhum momento se apercebam do abismo que lhes espreita, do perigo eterno que lhes aguarda, se arrependam dos seus pecados e sejam transformados pela graça de Deus, que é oferecida através do Evangelho. Portanto, se você é crente, meu irmão, se você é uma nova criatura, se você já foi transportado do império das trevas para o reino do amor do nosso Deus, se sinta a pessoa mais amada e mais bem-aventurada da terra. Porque muitos nobres e poderosos gostariam de ter a verdade que você tem, mas infelizmente não tiveram. É o que Paulo procura nos dizer aqui, quando ele assevera: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para que o Espírito Santo ilumine o pecador, se faz necessário que o genuíno Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. Há um documento, um símbolo de fé, que agrega muitos valores à minha vida: a Confissão de Fé de Westminster. E lá no capítulo 10, que trata a respeito da vocação eficaz, os teólogos que viveram lá na segunda metade do século XVII escreveram assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Aí vem a parte que interessa para nós entendermos esse verso 17 aqui. A Confissão de Fé diz: isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra, dando-lhes no lugar um coração de carne, renovando, portanto, as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom. Em outras palavras, o genuíno Evangelho precisa ser pregado, para que o Espírito Santo possa iluminar o pecador, de modo a fazer com que ele se arrependa dos seus pecados e reconheça a Cristo como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. O que nos faz encarar dois problemas de perspectiva aqui. O primeiro deles: para que haja salvação, se faz necessária a exposição do genuíno Evangelho. E na minha maneira de ver, para nós que estamos aqui no Ocidente, naquilo que pode ser considerado o mundo livre, esse é o maior obstáculo para a propagação do reino de Deus e para a manifestação da glória do nosso rei. O nosso maior obstáculo no Brasil, por exemplo, não é perseguição ao Evangelho, mas é a má exposição do Evangelho, é a precária exposição do Evangelho, é o pseudo, é o falso Evangelho. Porque basta que você acesse a internet e você vai perceber que há uma miríade de pessoas que são seguidas por uma multidão de outras pessoas que não possuem o menor compromisso com a verdade escriturística, que não estão pregando o Evangelho da cruz ensanguentada. E elas conseguem arrebanhar uma quantidade, meu Deus, avassaladora de seguidores. E por que isso acontece? Porque essas pessoas, e há muitas explicações para isso, essa é uma das explicações, ao que parece pregam o Evangelho ao gosto do cliente, ao gosto do freguês, tratam o púlpito como um balcão e o Evangelho como uma mercadoria. As pessoas vêm até os locais públicos de adoração com as suas respectivas necessidades, e essas necessidades não são atendidas para orientar as pessoas a uma perspectiva salvífica. Essas necessidades não são atendidas de modo a colocar as pessoas no caminho que leva à salvação eterna. Essas necessidades são atendidas para que o ego dos pecadores seja afagado e o ibope do expositor público das Escrituras aumente cada vez mais. O pregador se torna cada vez mais famoso, a sua prédica, a sua fala, a sua exposição, a sua pregação se torna cada vez mais conhecida, ela é compartilhada, e as pessoas enchem aquele local público
porque ouvem aquilo que lhes agrada. Do ponto de vista do negócio, todo mundo ganha. Mas do ponto de vista da salvação e da glória de Deus, todo mundo perde. O falso pregador um dia haverá de prestar contas com Deus, por ocasião do julgamento do grande trono branco. As obras dele não serão aprovadas pelo Senhor, pelo contrário. E as pessoas que foram engodadas, enganadas por ele, infelizmente, caso ao longo da sua trajetória não ouçam o genuíno evangelho, terão nome por toda a vida de que estavam vivas, quando na verdade descobrirão que estavam mortas. Permaneceram mortas, ainda que frequentando, entre aspas, arraiais evangélicos por toda a vida. Em razão de quê? Em razão de que jamais ouviram o genuíno evangelho. Porque se o genuíno evangelho não for pregado, o Espírito Santo não reúne condições necessárias, suficientes para iluminar o pecador. Pastor, há uma alternativa a isso? Não há. O apóstolo Paulo é taxativo aqui. Ele diz: a fé vem pela pregação. Se faz necessário ouvir o evangelho para que haja salvação. E a pregação não é outra coisa senão a palavra de Deus. É um princípio inalienável da reforma protestante. Os nossos reformadores diziam que quando o pregador, iluminado pelo Espírito Santo, faz exegese correta e entrega a verdadeira interpretação da palavra de Deus para o povo, a voz que aquelas pessoas estão ouvindo não é a voz do homem, mas a voz de Deus. É a vox deum, a voz de Deus. Contudo, quando isso não acontece, a voz que as pessoas estão ouvindo não é outra senão a voz do próprio homem. O homem que explica a palavra de Deus a partir da sua própria perspectiva, o homem que extrai da palavra de Deus a sua própria opinião, esquecendo, conforme nos ensinou o apóstolo Pedro, que a palavra de Deus não é de particular interpretação, irmãos. Nós precisamos repetir aquilo, o que o nosso Deus quis dizer por meio do texto que nós estamos analisando. Eu não tenho o direito de ler um excerto das Escrituras, uma perícope, como os pregadores costumam mencionar, e a partir dela dizer o que eu desejar. Extrair dela aquilo que me interessa. A minha missão é orar, estudar, caminhar com os heróis da fé que me antecederam, para que todos nós a uma digamos a mesma coisa. Aquilo que necessariamente o Espírito Santo quis nos ensinar quando inspirou o autor sagrado a escrever esse texto. Quando isso não acontece, irmãos, nós prestamos um desserviço ao Senhor. Não há possibilidade de salvação na congregação. O povo perece por falta de conhecimento. E as fileiras daqueles que se amontoam em direção à condenação eterna engrossam cada vez mais. Portanto, um primeiro ponto, nós precisamos pregar o genuíno evangelho. E em um segundo momento, nós precisamos implorar a Deus para que Ele ilumine o pecador. Para que Ele aproveite aquilo que foi compartilhado e por meio daquela verdade possa fazer com que o pecador se arrependa da justiça, do pecado e do juízo. O Charles Spurgeon, tido por muitos como príncipe dos pregadores, entendia isso como ninguém. Ao tempo em que ele pregava o evangelho, por vezes no tabernáculo metropolitano, havia um grupo de pessoas piedosas que faziam intercessão por aquela mensagem, para que o Espírito Santo se agradasse de convencer as pessoas que estavam ouvindo o grande pregador. Então perceba, nós tínhamos o príncipe dos pregadores expondo o texto que ele havia estudado previamente com uma robusta cobertura de oração. Hoje em dia, salvo as devidas exceções, o que nós temos são plebeus pregadores, que por vezes nem oram, nem possuem pessoas junto com eles, orando, para que o milagre extraordinário da salvação aconteça. O resultado dessa indiferença espiritual é o que nós enxergamos hoje, irmãos. Nem capacidade espiritual, discernimento dado pelo Espírito Santo para discernir quem é povo de Deus e quem não é, nós temos.
Você conversa com algumas pessoas preciosas, pergunta para elas: quais são os seus 2 pregadores favoritos, por exemplo? E ela vai dar uma resposta na mesma frase tão incongruente que você fica boquiaberto. Porque elas associam um pregador de uma escola, de uma determinada natureza, esse genuíno, e um outro que é um charlatão nato. E para ela não faz diferença nenhuma. E parte o nosso coração saber que a culpa não é necessariamente daquela pessoa. A culpa, na verdade, é de um sem número de outras pessoas que não se importam, irmãos. Nós precisamos orar para que Deus retire essa indiferença do nosso coração, para termos um contato mais pastoral com o pecador. Há muitas pessoas que encontram rudeza nesses 3 capítulos de Romanos, 9, 10 e 11, como que se Paulo fosse um eleito indiferente, pouco preocupado com a sorte eterna do pecador. Contudo, se você fizer uma leitura mais atenta desses capítulos, você vai ver um pastor implorando a Deus para que haja salvação. Vocês lembram dos nossos estudos anteriores, aqui nos domingos pela manhã, o apóstolo Paulo dizendo que ele próprio desejaria ser maldito perante o Senhor, anátema, caso isso fosse possível, visto que não é, para que no lugar dele os seus irmãos fossem salvos, para que eles fossem resgatados daquela indiferença. Você olha para uma oração como essa, e Paulo ora dessa forma por 2 vezes, no capítulo 9 e no capítulo 10, do princípio de ambos. E você não consegue perceber qualquer indiferença, altivez de espírito, soberbo, pelo contrário. Paulo está pregando soberania de Deus no que diz respeito à salvação, ao tempo em que está implorando para que Deus salve. Uma coisa não afasta a outra. Eu creio com toda a força do meu coração que quem salva é o Senhor. É o Senhor quem destrói todas as defesas do nosso coração de pedra, arranca-o de nós e no lugar dele coloca um coração de carne. A salvação é monergística, a salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Mas isso não me impede de implorar pela salvação do pecador e de pregar essa verdade a todas as pessoas às quais eu encontrar. Porque a soberania de Deus não afasta a responsabilidade do homem. A função de Deus é salvar, e a minha função é implorar para que Ele salve. E se caso Ele desejar salvar, Ele vai salvar. Paulo agora retorna à explicação que ele estava dando para tentar nos fazer compreender por que é que muitos dos seus irmãos não se converteram na sua época. Ele diz, verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Será que a maior parte dos irmãos de Paulo não se converteram porque não ouviram? Perceba, Paulo está avançando no fluxo do seu pensamento. Ele diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o genuíno evangelho. Usando o recurso do seu interlocutor imaginário, ele faz uma próxima pergunta retórica. Então, se a fé vem pelo ouvir, muito provavelmente os meus irmãos não se converteram porque não ouviram. Será que foi isso? Paulo vai dizer, não, pelo contrário, por toda a terra se fez ouvir a voz do Senhor, e as suas palavras até os confins do mundo. Então a gente retorna ao ponto que eu havia levantado no princípio da nossa EBD. Meus irmãos, sobretudo a nossa geração, no que diz respeito ao ouvir o genuíno evangelho, é indesculpável. Se é verdade que há inúmeros arraiais que se arrogam evangélicos quando na verdade não são, há um sem número de outros que são genuinamente evangélicos, que estão pregando a palavra de Deus de uma maneira preciosa. A quantidade de literatura genuinamente evangélica que nós temos à disposição é de encher os olhos. Eu particularmente acho que a melhor safra de bons pregadores
que a igreja evangélica brasileira já produziu é a nossa geração. É bem verdade que eu não sou um grande historiador da nossa fé. E é bem verdade também que os meios de comunicação que nós temos hoje dá palco a esses homens, no bom sentido, é claro, para a glória de Deus. Oferece a eles o que eles precisam para desenvolver os dons e talentos que receberam, que é uma plataforma, um púlpito eletrônico, que faz com que a voz desses homens possa ser ouvida lá nos confins da terra. Então nós temos do Senhor a benesse de ouvirmos os melhores pregadores que, na minha opinião, pertencem à nossa geração à distância de um clique. E é interessante que a maior parte desses homens são tão comprometidos com os dons que receberam que eles não param de produzir conteúdo. É impressionante. Toda hora está saindo um vídeo de pregação, toda hora está saindo uma aula, toda hora alguém está tirando uma dúvida, toda hora alguém está publicando um livro. E eu não vejo outra explicação para isso senão a graça de Deus. É um Deus que nos ama, que coloca diante de nós uma mesa que é muito farta. Então será que essas pessoas não estão sendo salvas porque elas não tiveram a oportunidade de ouvir? É claro que elas tiveram a oportunidade de ouvir. Por toda a terra se fez ouvir a voz de Deus. Contudo, irmãos, sabe o que é muito importante também, em meio a todo esse conhecimento? Alguém que tenha proximidade suficiente de nós para nos dizer a verdade que nós precisamos ouvir. Um amigo à semelhança do João Batista, que tenha intimidade suficiente de nos chamar de raça de víboras. De olhar nos seus olhos e dizer: você vai permitir que a sua alma eterna se perca entre mentes tantas oportunidades de salvação, com um banquete gigantesco, espiritualmente falando, à sua disposição? Você vai morrer de inanição espiritual? Você vai morrer de fome com tanto alimento à disposição? Alguém que tenha coragem de nos propor nesses termos. De dizer assim com muito temor, muita reverência, muita educação, muita etiqueta, muito amor e carinho por nós. Toma vergonha na cara e vai se converter. Ou então, quer ser crente, meu irmão? Quer se arrogar evangélico? Então seja crente de verdade. Para que você não use como desculpa a mentira de que você não teve a oportunidade de ouvir. Você teve, eu tive, todos nós tivemos. Então por que não houve lugar para a salvação dessas pessoas? A resposta vai ser a análise do capítulo 11. O capítulo 11 vai tratar sobre isso. Aqui é apenas uma antecipação do que nós vamos estudar em detalhes. O capítulo 11, a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: como está escrito, por que essas pessoas estão ouvindo e infelizmente não creem? A explicação do apóstolo Paulo é a seguinte, Romanos 11, 8. Porque Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O apóstolo Paulo, como excelente professor que era, pouco preocupado com o aspecto mais chocante do evangelho, e o evangelho foi pensado por Deus para ser chocante mesmo, irmãos. O pecador precisa se chocar com o seu pecado para que ele possa valorizar o antídoto para o pecado, que é a graça de Deus. Paulo está dizendo da maneira mais direta possível. Sabe por que é que infelizmente parte dessas pessoas ouve o evangelho, mas não se rende a ele? Porque ao invés de serem iluminados, no lugar Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Deus não lhes permitiu compreender. Lhes deu olhos para que eles não vejam e ouvidos para que eles não ouçam. Sabe aquela mesa de banquete que há pouco eu dizia para vocês? Diz Davi, essa mesa para essas pessoas na verdade vai ser um laço. Você percebe como nós somos bem-aventurados? Essa mesa para nós é um deleite. Para outros, infelizmente, é um laço.
armadilha, pedra de tropeço, punição, diz o apóstolo Paulo. E Paulo está ensinando isso com base no ensinamento do próprio Senhor Jesus. Ensinamento que já mencionei para vocês em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 13. Mateus 13 é a explicação de Jesus para a parábola da sementeira, do semeador que saiu a semear. Segundo os melhores exegetas, os tipos de solo apontam para as personalidades humanas. Por exemplo, enquanto Jesus estava pregando, havia pessoas indiferentes, que podem ser consideradas como a semente que caiu à beira do caminho. Haviam outros de coração duro, que levavam para o campo das emoções. Emocionados, recebiam Jesus como Salvador, mas não aprofundavam o relacionamento. Quando o sol nascia, aquela plantinha, por não ter raízes, secava. É o dia da provação, é a noite escura da alma, que faz com que o emocionado fique pelo caminho. Haviam outras pessoas semelhantes a o terreno cheio de espinhos, que é muito fértil. A capa orgânica é extraordinária, só que não necessariamente para o evangelho, mas para todo tipo de semente. Então, junto com a semente do evangelho, crescia todo tipo de outras coisas. De modo que os prazeres do mundo e a fascinação da riqueza, tudo isso que nós temos a encher os olhos aqui na terra, cresciam ao ponto de sufocar a palavra e ela ficava infrutífera. Na matemática de Jesus, só 25% de todos aqueles que o ouviam naquela ocasião, de fato, o ouviam salvificamente. É a semente que caiu na boa terra, no bom solo, é a boa semente. Os discípulos não conseguiram compreender a parábola. Estando em particular, eles indagaram a Jesus a respeito do que significava aquilo. E olha a explicação de Jesus para o fato de 75% daquelas pessoas terem se perdido. Ele diz assim: é por isso que eu falo por parábolas. Para quê? Para selecionar o público. Se isso não aperta o seu coração, eu não sei mais o que pode apertar. Em outras palavras, sabe o que é que o Todo-Poderoso está dizendo? Eu prego por parábolas, porque eu tenho como objetivo fazer com que uns compreendam e outros não. E Deus é amor? Deus é amor. E Deus é graça? Você não faz ideia. Mas Ele também é Deus. E é essa parte, irmãos, que nós precisamos considerar um pouco melhor. Ah, pastor, mas isso é injusto. Vai ver os vídeos do capítulo 9, né? Ah, pastor, mas eu não concordo. Vai ver os vídeos do capítulo 10 de Romanos. E Jesus segue na sua explicação. De sorte que neles, Mateus 13:14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Em outras palavras, Jesus está dizendo: sabe por que foi que eles receberam o espírito de entorpecimento? Porque se não tivessem recebido, eles veriam e enxergariam. E todo aquele que vê e enxerga, necessariamente, é por mim curado. Como não é o tempo, eu prego por parábolas. Porque aí eles nem veem, nem ouvem. E naturalmente não entendem. O que Jesus queria com isso? Ele queria a atenção dos discípulos, assim como eu tenho a atenção de vocês agora. O desfecho do ensino de Jesus se encontra no verso 17. E é aqui que você deve glorificar a Deus e se sentir bem-aventurado. Jesus diz, Mateus 3,17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvis o que ouvis e não ouviram. Muitas pessoas preciosas gostariam de ter a oportunidade que nós estamos vendo. Nós estamos tendo, melhor dizendo, de poder ver
de poder enxergar. Você ouve um bom pregador e você compreende o que ele está ensinando. Meu irmão, você foi visitado pelo Espírito Santo para que aquilo aconteça. E isso não tem a ver com sobrenome, não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com o lugar em que você mora, os veículos que você possui, as amizades que você tem, os lugares que você frequenta. Isso é graça. É favor imerecido. Portanto, se Deus não atuar por meio da iluminação do Espírito Santo, para que o pecador compreenda a sua palavra e creia, não há possibilidade de salvação. Dito tudo isso, qual é a responsabilidade da igreja? Se Deus salva quem Ele quer, será que não seria o fato da igreja ficar parada e esperar que Deus salve? Mas é claro que não. Paulo foi muito claro quando ele nos disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por causa disso que na sessão anterior ele disse: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ora, para que as pessoas ouçam o evangelho se faz necessário, em primeiro lugar, crer, em segundo lugar, ouvir, em terceiro lugar, pregar, e em quarto lugar, enviar. A função da igreja deve enviar. A igreja deve enviar para que haja pregação, e essa pregação deve atingir o pecador, para que finalmente esse pecador possa crer. Paulo está partindo da causa para o efeito, de modo a nos explicar que a missão da igreja é pregar o evangelho a toda a criatura, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Pregue, se comprometa com isso, dê ouvidos à ordem evangélica que diz, Mateus capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Há muitos anos atrás, era muito comum nós enxergarmos nas praças, nos mercados públicos, as ruas dos nossos bairros, aquelas pessoas que pregavam o que antigamente nós chamávamos de mensagem da última hora. E eles não tinham outra mensagem para pregar. Era uma Bíblia na mão, uma porção de folhetos em outra mão e arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. E boa parte das pessoas que cruzavam com esses irmãos preciosos ao tempo em que eles estavam ali evangelizando, os tinham por toda sorte de coisas ruins. A coisa mais branda com as quais eles eram taxados era de fanáticos, de loucos, de tolos. Mas como esses irmãos fazem falta nos dias de hoje, irmãos. Eu lembro que eu estudava na Escola Técnica Redentorista, e de onde eu morava para chegar no Redentorista, a gente tinha que pegar, como o pastor Rony diria, se fosse ele pregando aqui, uns 36 ônibus. Mas era muito comum subir um pregador desse. Ele subia no ônibus indo para o destino dele como qualquer outra pessoa, só que ele não era como todos os demais, ele era diferente. Ele subia no ônibus, pagava a passagem dele, passava a roleta, chegava lá no meio do corredor do ônibus e dizia assim: eu quero um minuto da atenção de vocês. Ninguém olhava para ele, ele já dizia assim: obrigado. Eu quero dizer para vocês que há um Jesus Salvador, um Jesus Senhor, um Jesus que morreu na cruz. Se você crer nele, você será salvo. Se você não crer nele, você será condenado. As pessoas continuavam olhando para as ruas que passavam, para as árvores que se sucediam umas às outras, indiferentes. Mas se eu lembro disso, elas também lembram. E elas vão lembrar no dia que estiverem diante daquele trono. Aquele pregador, tido como louco, estará ali justificado.
livre do sangue daquelas pessoas, enquanto aquelas pessoas que não deram ouvidos ao Evangelho estarão ali condenadas. Eu creio que Jesus queria nos lembrar da importância dessas pessoas quando, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele disse assim: rogue para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. E nós encontrávamos esses irmãos nas empresas, nos parques, nas ruas. E onde esses irmãos estão? Eu gosto de folheto, irmãos. O pessoal fala que folheto não serve mais para nada, eu gosto de folheto. Pastor Euder gosta de folheto também. Sei que tem mais irmãos aqui que gostam. E há muitas outras formas. Você não tem que ser famoso. Você não tem que ter muitas pessoas seguindo você, ouvindo você, assistindo você. Você só tem que fazer a sua parte. Produz um conteúdo, usa a internet como púlpito eletrônico, como plataforma. Fala de Jesus, só teve uma visualização, não fica cabisbaixo não, meu irmão. Uma pessoa ouviu o genuíno evangelho, é melhor que 1 milhão de pessoas ouvindo o falso. Você é um herói. Você está resistindo a esse mundo mau. Não tem inspiração para escrever tanta coisa bonita, tira uma foto de uma página da tua Bíblia e coloca lá. Põe alguém para ler. Compartilha um trecho de uma pregação, um trecho de uma canção. Há muitos irmãos preciosos que são muito intensivos e missionais nessa plataforma eletrônica chamada as redes sociais, né? Usam os status do WhatsApp, compartilham link de pregação, colocam trechos das Sagradas Escrituras, se preocupam com a condição daqueles que estarão porventura lendo aquilo ali. Alguns outros fazem isso em outras redes sociais. O importante é que você seja intencional. Se você puder fazer alguma coisa por alguém, faça. Pode escrever um livro? Escreva. Pode cantar um louvor? Cante. Pode dizer para alguém que Jesus é bom? Diga. Há muitas pessoas que ficam ressabiadas com aqueles irmãos que por N motivos, evangelizando, diz o seguinte: Jesus ama você. É bem verdade que o evangelho é uma coisa que vai para além disso, mas também é verdade que Jesus nos ama. Se existir alguém que pelo menos diga que Jesus ama, já é alguma coisa. Pior é quem não diz nada e só avalia os outros. A gente tem irmãos críticos de pregação, crítico de evangelização. Existem até irmãos queridos que vão abrir canais na internet com o único objetivo de criticar. E você não pode parar por conta desses irmãos queridos, porque até Jesus foi criticado. Então faz alguma coisa, meu irmão. Você não consegue fazer tão bonito, faça do seu jeito. Há outras pessoas que fazem melhor que você, não tem problema nenhum. Contudo, faça. Há muitos irmãos queridos que não se envolvem porque acham que para fazer tem que fazer algo muito grande. Enquanto que há outros irmãos que não fazem porque acham que vão fazer algo muito pequeno. Entre não fazer porque é muito grande ou não fazer porque é muito pequeno, a imensa maioria do povo do Senhor não faz absolutamente nada. É óbvio que eu não quero generalizar. Mas eu creio que talvez haja alguém aqui que concorde comigo que há inúmeros irmãos que estão fazendo muito pouco, inclusive esse que vos fala. Eu poderia fazer muito mais. Há pouco eu pregava uma série em Sansão aqui na igreja e eu dizia isso para os irmãos e eu dizia isso para mim também. Eu sou semelhante a Sansão, eu também resisto a Deus. Eu também procuro fugir daquilo que Deus tem a fazer a partir da minha vida. Eu também, a semelhança de Sansão, poderia estar fazendo muito mais, infelizmente não faço. Como a minha vida poderia ser diferente se ao invés de resistir ao chamado de Deus, eu me entregasse mais a Ele? Talvez isso seja verdade para você, hoje pela manhã, aqui também. Portanto, não cabe à igreja, e aqui a gente encerra, gastar o tempo precioso que deveria ser investido na proclamação do Evangelho em questões que não lhe pertencem.
A nossa vida passa muito depressa, irmãos. E nós precisamos escolher com cuidado com o que é que nós vamos nos envolver. Onde é que nós vamos gastar a nossa energia vital. Porque há inúmeras batalhas, por vezes a maior parte delas. Há inúmeras batalhas com as quais nós não deveríamos estar envolvidos. Gastam muito do nosso tempo, gastam muito da nossa energia e no final das contas, em sua maioria elas vão ser praticamente irrelevantes. Gaste o seu tempo, o seu recurso, naquilo que é pão, naquilo que vai ficar para a vida eterna, naquilo que vai servir para a glória de Deus. Os discípulos, em dado momento, estavam preocupados com uma guerra, com uma batalha que não pertencia a eles. Eles queriam saber quando era especificamente que Jesus haveria de voltar. Isso está em Atos capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria e exclusiva autoridade. Vocês não devem estar preocupados com aquilo que não diz respeito a vocês. Então Jesus diz com o que os discípulos deveriam se preocupar. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, vão se preocupar em pregar, vão se preocupar em evangelizar, vão se preocupar em ir à procura do perdido. Isso é o que compete a vocês. E deixem os resultados comigo. Quando chegar o dia do meu retorno, nas entrelinhas o Senhor está dizendo isso: eu retornarei. E vocês não têm nada a ver com isso. Então, meu irmão, não fica por aí tentando datar quando é que Jesus vai voltar. Não fica por aí tentando descobrir quem é que está certo, se é o pré-milenista, se é o pós-milenista, se é o amilenista, se é o supralapsariano, o infralapsariano. Se preocupe em fazer a tua parte, meu irmão. Vai servir a Jesus com singeleza de coração, integridade de caráter, e Deus vai ser glorificado em você e a partir de você, né? Pois bem, algumas aplicações e nós encerramos. A primeira delas: a soberania de Deus quanto à salvação do homem não anula a responsabilidade deste. Quando um pecador se converte, glória a Deus. Quando isso não acontece, a culpa é do pecador. E nós precisamos pregar o evangelho e insistir com esse pecador até que ele se converta. O fato de apenas aqueles a quem Deus concede responderem positivamente à oferta do evangelho não significa dizer que a palavra não deva ser pregada a toda criatura. Há muitas pessoas ditas calvinistas que infelizmente não conseguem compreender e ensinar bem essa verdade. Não é porque nós acreditamos na eleição que nós não vamos pregar o evangelho. Nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Há uma igreja invisível dentro daquela igreja que é visível. Até dentro da própria igreja, irmãos que caminham conosco se dizem que são crentes quando na verdade não são. E há outros que são, dentro do meu exemplo, mais tímidos, mais comedidos. Você não tem tanto contato com ele. Talvez até ache que aquela pessoa nem se converteu ainda, de tão calado que ele é, e ele já faz parte da comunidade dos santos, já é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós não sabemos quem é e quem não é, né? Um dia a igreja quis fazer essa separação. Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque só o joio? Já imaginou se Jesus tivesse permitido? A gente tentando arrancar o joio do meio da igreja até hoje, numa luta intestina de uns contra os outros, procurando a todo tempo saber quem é e quem não é. E Jesus disse: não compete a vocês fazer isso. Vai que sem querer vocês retirem o trigo. Deixem comigo, porque no último dia eu vou separar o trigo do joio, e o joio junto com a palha será lançado aonde? No fogo.
Terceiro, o evangelho é plenamente aplicável a qualquer cultura e ele pode salvar qualquer pessoa. Não há nenhum coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Não há nenhum poço de tristeza tão profundo do qual Jesus não possa resgatar. Essa pessoa pela qual você tem orado, Deus tem poder para salvá-la. Talvez não tenha acontecido ontem, talvez não aconteça hoje, mas no poder do Espírito Santo, irmãos, pode acontecer. Então continue. Em quarto lugar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A principal responsabilidade da igreja, irmãos, é insistir para que o púlpito dessa igreja seja saudável. Quando o púlpito não é saudável, e eu quero dar um mero exemplo, não tem que ser necessariamente assim, é um mero exemplo, amém, irmãos? Quando o púlpito não é saudável, quando o púlpito não é forte, alguma outra coisa tem que ser para que o pecador seja atraído. O púlpito não é forte, então o prédio tem que ser. Ele tem que ser confortável, ele tem que ser bonito, ele tem que ser aconchegante. O púlpito não é forte, então a iluminação tem que ser, a transmissão tem que ser. Vocês me entendem? O púlpito não é forte, então o louvor tem que ser, né? Irmãos, não é suficiente você dizer, rapaz, o púlpito é fraco, mas é tão confortável, a cadeira é tão boa, o som é tão agradável, a iluminação é tão bacana. Não é suficiente dizer, o púlpito, meu Deus, é igual água de arroz, mas o pessoal canta tão bem, eu vou pela canção, eu vou pela música, e há tantas outras coisas que são, o pessoal lá é tão gente boa. Não é suficiente, irmãos. Seria melhor que tudo mais fosse mais frágil, se a gente fosse pensar nesses termos, mas o púlpito fosse forte. Porque um púlpito fraco não é substituído por quaisquer outras coisas que sejam fortes. Mas se as demais coisas não forem tão fortes, mas o púlpito for robusto, tudo mais vai valer a pena. E em último lugar, nós precisamos erguer os nossos olhos para os campos que permanecem brancos. Todos nós somos chamados a responder a quem quer que seja qual a razão da esperança que há em nós. E há aqueles irmãos que são mais ávidos ao evangelismo, né? Inclusive aqui na igreja nós temos alguns evangelistas que ficam ali antes dos cultos na avenida, dizendo para todo mundo que Jesus é bom, convidando os irmãos para virem para a igreja. Nós oramos e agradecemos a Deus por esses irmãos, ao tempo em que rogamos a Ele para que Ele mande muitos mais. Quem sabe daqui nós não tenhamos um outro irmão querido que possa salvar pecadores nas praças, que possa salvar pecadores nos mercados, que possam salvar pecadores nos ônibus, né? Enfim, Deus é soberano, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas nós estamos à disposição do Senhor.